Vamos ler aqui em português a sequência do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8. Naquele tempo, tendo Jesus descido do monte, uma grande multidão o seguiu. E eis que, aproximando-se um leproso, o reverenciava, dizendo: Senhor, se queres, podes curar. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou limpo da sua lepra. E Jesus disse: Não digas isso a ninguém, mas mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho. Tendo, pois, entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, fazendo-lhe uma súplica e dizendo: Senhor, o meu servo está em casa paralítico e sofre cruelmente. Jesus disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião, respondendo, disse: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra, e ele será salvo. Pois também eu sou um homem sujeito a outros, e tendo soldados sob minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele faz. E Jesus, ouvindo, admirou-se e disse: Em verdade vos digo, não encontrei uma fé assim tão grande em Israel. Digo-vos, pois, hão de vir muitos do Oriente e do Ocidente e sentarem-se com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, enquanto que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai e seja-te feito conforme creste. E naquela mesma hora ficou curado o servo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, então para nós uma alegria estarmos aqui hoje, celebrando essa Santa Missa, mas é importante a gente saber isso, que nós temos duas grandes celebrações da liturgia católica durante o ano, que são a celebração do Natal e a celebração da Páscoa. No Natal, nós celebramos Deus que se fez homem. E na Páscoa, nós celebramos esse homem-Deus que, tendo morrido, ressuscitou, subiu aos céus. Então, dentro dessas duas celebrações, nós baseamos a nossa fé católica. Que aqui, como se fossem duas colunas, tudo está ali, nessa base. No entanto, como nós vamos perceber aqui, a Igreja celebra não somente os eventos, mas também as consequências desses eventos. Quer dizer que a consequência do Natal é a Epifania. E a consequência da Páscoa é a festa de Pentecostes. Tanto numa quanto noutra, acontece a manifestação do Espírito Santo. Porque assim como Deus, tendo criado todas as coisas, Ele o fez, o Pai, dando ordem ao Filho, e o Filho, obedecendo essa ordem e agindo no Espírito Santo, assim também, para a nossa redenção, foi necessário que o Pai enviasse o Filho, e o Filho, fazendo a obra, ele vai e manifesta aquilo depois pela ação do Espírito Santo. Então quer dizer que é bonito a gente perceber essa ação trinitária. Que Deus, ele não só se revela na sua palavra como um Deus trino, mas ele se revela em cada uma das suas ações com a pessoa do Pai, depois a pessoa do Filho e depois a pessoa do Espírito Santo, que completa aquilo e faz com que aquilo se torne permanente.
Então isso que é a beleza da ação do Espírito Santo. E, como eu estava dizendo, a Epifania é a consequência do Natal. Por quê? Porque quando ele nasce, uma coisa é o evento, nasceu de uma virgem. Outra coisa é o Espírito Santo trazer, pela luz de uma estrela, pessoas de toda a parte do mundo, os lugares mais distantes, para visitar o menino Jesus ali, em Belém. Então isso é uma epifania, quer dizer que isso é uma manifestação, só o Espírito Santo pode fazer isso. A mesma coisa Pentecostes. Uma coisa é ele ressuscitar, mas ninguém viu, ninguém falou. Né? Ressuscitou, saiu, o sepulcro está vazio e pronto. E depois, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai transmitir a graça dessa ressurreição e vai levar a mensagem dessa ressurreição a toda parte do mundo. Então, aqui já é a ação do Espírito Santo, ele mesmo. Porque se não fosse essa ação, Jesus Cristo podia ter vindo ao mundo, podia nascer, podia morrer, ressuscitar, fazer tudo isso, e depois aquilo caía no esquecimento. Porque alguns acreditam, depois passa o tempo, passa gerações, e aquilo ali vai acabando. E ao invés de acabar, a igreja, perseguida, com dificuldade, mas vai. E sempre ela recomeça. Mesmo que você fale assim, não, mas está acabando, está difícil. Aí depois ela recomeça e tem força de novo. Então quando a igreja celebra na liturgia tradicional, né, que a gente chama tradicional, porque a gente diz que a outra não é muito tradicional, mas a gente pode dizer que a liturgia verdadeira católica, a igreja celebra domingos depois da Epifania. E ali, num outro momento, celebra domingos depois de Pentecostes. Por que isso? Porque depois que teve a Epifania, ou depois que teve Pentecostes, o Espírito Santo se revelou. E quando o Espírito Santo se revela, ele faz acontecer a Igreja Católica. Então, inclusive, há muitas pessoas que de vez em quando nos perguntam assim: onde na Bíblia que está dizendo que eu tenho que ser católico? Ou que a igreja só existe essa, que é a Igreja Católica? Então a gente deve responder essa pergunta com 3 respostas. Primeiro, na Bíblia está dizendo que eu tenho que obedecer a Deus. Então, já é uma coisa clara, temos que obedecer a Deus. E obedecer a Deus não é uma voz que vai cair todo dia do céu, né? Aí vem uma voz: Deus, o que eu faço agora? Abre os braços e espera a voz. Ah, veio a resposta. Agora vamos fazer isso. Não. Obedecer a Deus, obedecer a uma autoridade constituída por Deus. Então pronto. Então aqui já tem uma noção de que tem que acontecer uma igreja. Porque tem que ter uma autoridade ali que me diga, ó, é para fazer assim. Não, é assim a doutrina. Não, é isso aqui que é o correto. É isso aqui que a gente faz. Não, uma autoridade. Isso era no Antigo Testamento, era assim. Deus não deixou o povo livre, sem autoridade. Só existiu o povo de Israel durante todos esses anos, até Cristo, porque tinha autoridades constituídas por Deus que dirigiam o povo. Ó, é assim, é desse jeito, vamos obedecer. E deu certo. Então essa é a primeira resposta. Tem que seguir uma autoridade, tem que ter um governo, tem que ter alguém que seja ali o chefe e que possa dizer como que é para a gente fazer. E nós temos que obedecer. Essa é a primeira atitude. Depois, a palavra de Deus diz claramente, carta de São Paulo, Timóteo, diz: a igreja, coluna e mestre da verdade. Então, veja que ele fala de uma igreja, não fala de várias igrejas. E mesmo quando São João fala de várias igrejas, a igreja de Laodiceia, a igreja de Éfeso, a igreja tal, não. Ali ele está querendo dizer as comunidades. Tem a comunidade naquela cidade ali, aí você põe o nome da cidade. Então a igreja que está em Curitiba, a igreja que está em São Paulo, mas não é a igreja católica. A igreja católica tem esse nome de católico, exatamente por quê? Porque ela é o resumo, a reunião de todas essas comunidades, de todas essas igrejas particulares em todos os lugares do mundo, que vão formar o conjunto, né, que nós chamamos de conjunto católico. E católico em grego
significa a igreja que abrange tudo. Que abrange tudo. Então São Paulo fala de uma igreja singular. Jesus também no Evangelho fala, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não falou que era várias. Falou que era uma e que era dele. Tá, vai por aí. E ainda diz que as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela, para dizer que ela vai durar até o fim. Em resumo é isso, a igreja vai durar até o fim. Pronto, final. Ninguém discuta isso, porque se não durar até o fim, se a igreja católica acabou, ou se a igreja católica já não é mais possível de encontrar na face da terra, então a promessa de Cristo falhou, Cristo não é Deus, busca outra religião. Isso é absurdo. Né? Então, segunda resposta está bem clara. Tem lá no Evangelho, nas cartas de São Paulo, a menção de uma igreja que vai durar até o fim e que é a igreja de Cristo. E a terceira resposta, que também vai de encontro ao que eu estou explicando aqui, é a respeito do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que faz acontecer a igreja. Como eu estou dizendo, ele atualiza os eventos da vida de Cristo, da encarnação, da redenção. Então ele atualiza aquilo, ele faz aquilo acontecer na história, ele faz com que as pessoas vivam em função daquilo, na consciência daquilo, na compreensão daquilo, e a partir daquilo, eles vão formando uma igreja nessa unidade do Espírito Santo. Como São Paulo também diz na carta aos Efésios, há um só batismo, um só Deus, uma só fé. Por quê? Porque o Espírito Santo é que faz essa unidade da igreja em torno da única fé e em torno desses mistérios revelados por Deus. Então é por isso que existe uma conexão perfeita, uma sincronia total entre a igreja e o Espírito Santo. Não tem como separar uma coisa da outra. Se a pessoa disser, eu estou recebendo o Espírito Santo, mas essa pessoa está fora da igreja católica, não é o Espírito Santo. É o espírito de porco. É o espírito do demônio. Por quê? Porque o espírito maligno, como a gente vinha conversando agora, né? Quando estava vindo para cá, ele tem muitas maneiras de enganar. E o demônio ele pode facilmente se transfigurar daquilo que você pode imaginar de mais religioso, de mais piedoso, de mais sábio e de mais milagroso. Tudo isso para ele é fácil fazer. As únicas coisas que esse espírito não vai fazer é se humilhar, obedecer e fazer a fé católica acontecer ali. Então ele não obedece, não se humilha e não tem a fé católica. Aí que você vai discernir se é o Espírito Santo ou se não é. O resto, espírito por espírito, está cheio. Então a gente tem que ter esse discernimento. Então você veja que, tanto nos domingos, depois da Epifania, como nos domingos, depois de Pentecostes, depois se você tiver um missal desse, acha até na internet. Ou então você pega um PDF, mas você vai se aprofundando na liturgia. Procura entender, procura ver como que é que a igreja celebra, quais são essas leituras, quais são esses mecanismos que formam uma missa. Porque as pessoas reclamam tanto, falam assim, não, essa missa em latim eu não entendo nada. Tá bom, minha filha, você não entende nada hoje, mas um dia também você não entendia nada do seu trabalho, alguém te explicou. Alguém foi lá, te mostrou como é que era, te ensinou, te mostrou, te deu um manual, você fez um curso. Não é possível, você não vai nascer médico, ó. Eu nasci médico, agora eu vou sair fazendo uma operação. Não, você vai ter que primeiro, durante anos, ter uma formação de médico. Né? Então como que a gente vai querer entrar a primeira vez numa igreja e já dizer que entende tudo que está acontecendo ali? Não, isso aí é falso. É por isso que as pessoas hoje em dia caem nesses enganos, porque elas querem as coisas imediatistas. Você percebe que hoje em dia no mundo, tudo é o celular, tudo é, não, pega um aplicativo agora, eu vou resolver isso aqui agora. Não, não é assim. As coisas têm que ser feitas com o tempo, com anos. Não é assim não. Teve um outro dia que se converteu, tem 3 meses, e agora quer que um bispo ordene ele padre. Eu falei assim, não dá, não tem como. Você se converteu tem 3 meses, você primeiro precisa melhorar mais sua vida espiritual, fazer uma caminhada uns 2 anos pelo menos, depois começar a estudar, e daqui, quem sabe, uns 8, 10 anos, você vai ser um sacerdote, porque você vai ter uma noção da coisa.
Agora, só porque você já sabe ler um missal, uma frase em latim, você diz que você já pode ser ordenado padre? Não tem como. Mas é assim a mentalidade moderna. As pessoas querem isso. Sendo que as coisas não são assim. Por isso que as pessoas depois não valorizam. Tudo é assim. Então você veja que a igreja mostra para nós que nesses domingos, depois da Epifania ou depois de Pentecostes, toda a liturgia da igreja celebra a igreja ela mesma. Por isso que é o paramento verde também, porque o paramento verde representa a água do batismo. Então, da água do batismo sai a igreja. E essa igreja que começa a atuar na história pela ação do Espírito Santo, ela vai mostrando o rosto de Cristo. Ela vai nos dando conhecimento da verdade e o conhecimento do verdadeiro Filho de Deus. Por isso que Jesus falou, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Foi ou não foi? Mas ele não disse isso para todo o povo. Ele disse para os apóstolos. Falou, para vós, os apóstolos, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Porque os apóstolos e os sucessores dos apóstolos, que são os papas, que são os bispos, eles vão aprendendo do Espírito Santo e depois nos ensinam como que é a revelação de Deus. Mas sabe como é que funciona o mecanismo? Não é o sujeito pegar a Bíblia e falar assim, não, agora eu vou entender, agora eu vou saber como é que é. Peraí, não, espera aí que eu vou ler aqui, ó. Eu vou saber. Não, não é assim. Não é assim, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é no ouvido de cada um, não. É naquelas autoridades que Deus já constituiu. Ó, você foi constituído para ensinar, então vem cá que eu vou te ensinar. Porque depois você ensina. Não é a pessoa, só porque ele foi batizado, ou só porque ele tem uma Bíblia na mão, ele vai sair ensinando, não vai. Não consegue. Só vai ensinar o erro. Porque o espírito do erro é que está com essas pessoas que são orgulhosas, que acham que sabem mais do que a igreja. Mas quem ensina é a igreja. E a pessoa tem que estar representando a igreja para ensinar, senão ela não ensina. Não ensina, só ensina o erro. E é por isso que diz aqui o Evangelho, que Jesus primeiro desceu da montanha, tá vendo? Então eu estou pegando o Evangelho de hoje para mostrar isso que eu estou dizendo. Que cada um desses evangelhos, desses domingos, depois da Epifania ou depois de Pentecostes, mostram como que a igreja se manifesta. Então isso é a resposta da terceira pergunta, né, ou da terceira resposta, daquela pergunta, onde que está a igreja católica? Primeiro, porque tem que obedecer, tem que ter um governo. Segundo, porque a Bíblia fala, no Novo Testamento, diversas vezes, de uma igreja que Cristo funda e ele conserva até o fim do mundo. E terceiro, que o Espírito Santo manifesta a igreja. E essa manifestação que o Espírito Santo faz da igreja católica, ela acontece de forma simbólica nessas passagens do Evangelho que estão presentes nesses domingos, depois da Epifania ou depois de Pentecostes. Isso é que é bonito, porque a gente começa a aprender a amar a igreja. Isso que eu estava falando outro dia, né, para as pessoas que a gente estava fazendo uma conferência, estava dizendo, não adianta você amar Cristo ou crer em Cristo. Se você não ama a igreja, ou não ama, ou não crê na igreja católica, né? Por isso que a gente fala, eu creio na igreja católica, então não adianta, porque você não chega nunca em Cristo. Cristo para você é uma ideia, mas você não conhece, e a graça de Deus não se transmite. Por quê? Porque tudo vem pela igreja. Então é isso aqui que é muito importante. Daí vem o Evangelho mostrando, no caso o Evangelho de hoje, que Jesus desceu do monte. Então primeiro começa dizendo isso. Mas o que tem a ver São Mateus dizer para nós que Jesus desceu do monte? Para que isso? Né? Não é mais fácil começar a dizer simplesmente, foi lá, curou uma pessoa. Mas tendo Jesus descido do monte, então quer dizer o quê? Quer dizer que, de fato, Jesus está localizado nesse monte. Esse monte é onde? É à direita do Pai? E é ao mesmo tempo a igreja. Porque a igreja, segundo São Gregório, é um monte acima de todos os outros montes. Como dizem as profecias. Por quê? Porque a igreja tem um ensinamento acima de todo ensinamento. Por isso que a igreja é mestra de todos os mestres. A pessoa que não submete ao ensinamento da igreja, ela está errada. Por quê? Porque ela não consegue estar acima desse monte. Não tem como a pessoa ter um conhecimento maior do que o conhecimento que Deus mesmo revelou. Percebe? Então por isso que diz que Jesus desceu do monte. E quando diz que ele desceu do monte, veio ali
encontrasse com ele um leproso. E o leproso falou, se queres pode me curar. Então quem que é esse leproso? Segundo Santo Agostinho, esse leproso aqui representa o povo de Israel. E o povo de Israel estava mergulhado na lepra justamente do orgulho. Por quê? Porque uma vez que eles tinham recebido a verdadeira aliança, então eles estavam contaminados por aquele sentimento de serem maiores do que os outros. Então pronto, então nós agora somos acima de todos. Quando essa pessoa reconheceu que ele não era aquilo que ele esperava, então imediatamente ele falou, não, deixa eu ser humilde, e eu vou até ele, até Cristo, que só ele pode me purificar. E muitas vezes você pode perceber, as pessoas vão se confessar, raramente as pessoas se confessam do pecado de orgulho. Porque o pecado de orgulho é um pecado disfarçado, mas é o mais perigoso. Porque faz a pessoa ter a lepra e você diz, você é um leproso, você não consegue nem sequer se manter de pé. Falou assim, não, eu não sou doente. Eu sou bem, estou indo muito bem. Tá vendo? Então aqui, esse homem, ele conseguiu se purificar porque ele reconheceu o seu orgulho. Percebeu que ele precisava reconhecer aquilo e se humilhar diante de Deus. Então foi a cura desse homem. Depois veio um outro. Aí veio, Jesus estava ali, olha ali. Quando eles entraram na cidade, veio um centurião. Então quer dizer que primeiro Jesus desce do monte, significando que ele desceu da direita de Deus Pai, e ele veio ao mundo. Quando ele veio ao mundo, primeiro ele encontra o povo de Israel. E ele, encontrando o povo de Israel, cura aquele devoto judeu do Antigo Testamento, na medida em que esse homem é capaz de se humilhar diante de Cristo. Então, através da humildade, ele entra no reino dos céus. Depois, Jesus entra na cidade, por quê? Porque representa o momento em que os apóstolos, depois do Espírito Santo, vão pregar o evangelho a todos os povos do mundo. E ali ele encontra o centurião, que representa um pagão que quer receber a palavra de Deus. E esse pagão pede a cura de um servo dele ou de um filho dele. E nesse momento Jesus fala, eu vou lá na sua casa e vou curar. E ele diz, não, eu não sou digno, por isso que a gente diz na missa, né? Não sou digno que entreis em minha morada. Então, essa frase vem desse centurião. E nessa hora, Jesus, então, vai dizer para ele, eu nunca encontrei uma fé igual em Israel. Porque esse homem tem a fé que eu vou curar o filho dele sem eu ir lá na casa dele. Só daqui eu vou falar uma só palavra e o menino vai ser curado. Então, essa fé dos povos pagãos, tá vendo? É que trouxe a salvação para eles. Enquanto que o judeu foi curado pelo orgulho, através da palavra de Jesus, tá? Então, ele renunciou ao orgulho e ele é curado na medida em que ele reconhece aquele pecado de orgulho e ele entra em sintonia, quer dizer que ele entra em comunhão com o Filho de Deus pela renúncia da sua arrogância, da sua vaidade. Tá vendo? Então isso daqui é para o povo de Israel, porque esse povo já tinha fé e já acreditava que o Filho de Deus estava ali. Então bastava ele dizer, não, acredito e eu só preciso deixar o meu orgulho. Entretanto, o outro, que era pagão, recebeu a cura através da confissão da fé. Porque ele tinha que receber a fé, ele era pagão. E confessando a fé, então Jesus disse, em verdade vos digo, virão muitos do Oriente e do Ocidente. Tá vendo? Por isso que é a Igreja Católica. Igreja Católica quer dizer que está presente no mundo inteiro, do Ocidente, do Oriente, todos vão vir. Jesus fala que não vem todos, né? Mas vem muitos. Por isso que é muito interessante aqui a gente destacar isso, porque hoje em dia eles falam que todos são salvos. Não, virão muitos. Esses muitos vêm de onde? Vêm do Oriente e do Ocidente, quer dizer que de toda parte da terra, Deus vai tirar pessoas que vão se salvar. E eles vão se aceitar com Abraão, Isaac e Jacó, quer dizer, vão tomar parte na mesa, junto com aquele povo eleito que já era escolhido no Antigo Testamento, e eles vão participar das delícias que
que Deus vai dar para eles, enquanto que muitos filhos do reino vão ficar nas trevas exteriores. Então quer dizer o quê? Que esses filhos do reino, que são aqueles que já eram o povo da aliança, se eles não aceitaram Jesus, não tiveram a humildade de reconhecer, não, esse homem que nasceu ali é verdadeiro Deus, e eu me submeto a ele, e é ele que eu vou adorar. Então se ele não tem essa humildade, fica nas trevas exteriores. Então esse aqui é o protótipo do condenado. O protótipo do condenado é a pessoa que recebe a informação, que sabe que está ali, mas ele não tem a humildade de reconhecer e de se dobrar perante aquela salvação. Então ele fica nas trevas exteriores. Então fica de fora. Tá vendo? Não é Deus que manda a pessoa para o inferno, mas é a pessoa que não aceita entrar em comunhão com Deus diante daquilo que Deus está pedindo para a pessoa fazer. No caso, para o judeu, quebra o seu orgulho. No caso do pagão, aceita a fé. Depois que a pessoa fez isso, ela entra na comunhão com Deus. Tá vendo? Então é tão simples a religião. É tão simples o dogma da Igreja Católica. E eu não sei como que as pessoas hoje em dia não conseguem mais perceber onde está o erro, onde está a verdade. Sendo que Deus revelou isso tudo para nós. Está bem claro no Evangelho. Né? Então, quando a gente percebe tudo isso, a gente diz, como diz aqui a multidão, né, que naquela mesma hora todos ficaram impressionados e deram glória a Deus. Então a gente dá glória a Deus e nós reconhecemos que Jesus é o nosso único Salvador e que a Igreja Católica que ele fundou é a única igreja que pode nos dar acesso a esse verdadeiro Deus e a essa salvação. Então vamos conservar essa graça conosco e agradecer a Deus por essa palavra que ele nos revela hoje. Amém.